funcionava e isso vai funcionar. A sua admiração pelo desculpa, a sua admiração pelo prefeito Célio de Castro está explícito em toda a sua fala desde que começamos essa nossa conversa. O partido que está no poder hoje em Belo Horizonte, o partido do prefeito, é o partido a que pertencia o doutor Célio de Castro. Mudaram os princípios do partido? O que é que mudou nesse caminho? Mudou muito. Eu venho desse partido. Eu saí do PSB no momento que houve essa invasão. Houve uma invasão política no PSB e o PSB ele ficou totalmente perdido na sua vocação, na sua ideologia, no seu programa de ação política. Tanto é que as grandes lideranças do PSB se afastaram e não estão apoiando Márcio Lacerda. Isso aí é público e notório, foi divulgado por toda a imprensa. As grandes lideranças do PSB hoje não estão com o senhor Márcio Lacerda. É justamente porque houve uma descaracterização do PSB de Partido Socialista Brasileiro. Ele passou a ser uma sigla de aluguel de outros partidos maiores, no caso, o governo do Estado de Minas Gerais. É público e notório, todo mundo sabe, e isso não é nenhuma novidade. Qual a posição sua e do seu partido em relação ao governo federal? Olha, nós somos da base de apoio da presidente Dilma, mas um apoio crítico. Eu acho que você não pode hoje ser simplesmente da base de apoio, ser um cordeiro, dizer amém para todas as medidas. Nós somos da base de apoio, defendemos o governo Dilma, mas defendemos também tendo um olhar crítico. Por exemplo, na questão nacional, o PPL defende a queda dos juros. Hoje, quando você pega o orçamento do Brasil para 2012, você vê 0,09% é aplicado em cultura, 3,18% é aplicado em saúde e, por outro lado, 47,18% do nosso orçamento é aplicado em bancos e na especulação. Isso é um crime, é um absurdo e essa é uma crítica nossa ao governo que a gente apoia, que é o governo Dilma, que ainda não conseguiu equacionar, está tentando e vai batalhar mais nessa direção, mas nós somos, o governo federal, base de apoio do governo Dilma. Se houver um segundo turno em Belo Horizonte entre Patrus Ananias e Márcio Lacerda, com qual dos dois você... Olha, eu espero receber o apoio de um dos dois no segundo turno, porque eu tenho esperança. Eu sou um otimista crônico, sempre fui na escola, na faculdade, sempre falavam que eu sofro de uma doença crônica que é otimismo. E eu sofro, e eu tenho recebido do povo de Belo Horizonte um carinho tão grande nessas caminhadas, nesses encontros, que nós estamos crentes que eu e a Marta Alexandre vamos para o segundo turno e que um dos dois nos apoie nessa caminhada. Falando um pouco de Copa do Mundo, candidato, temos tempo ainda? Não, temos tempo. Inclusive, o tema seria o mesmo. Então, por favor. Falando um pouco de Copa do Mundo, a cidade está se preparando para receber alguns jogos da Copa, há uma movimentação, inclusive estrutural da cidade, orientação de obras que estão acontecendo. Qual o balanço que o senhor faz dessa história toda? O senhor acha que o dinheiro está sendo bem aplicado? O senhor faria diferente? Olha, foi criada uma comissão com pessoas sérias, sabe? Aí independe de governo. Foi criada uma comissão para discutir o problema de Copa do Mundo e as medidas que precisavam ser tomadas, várias ou a grande maioria delas já estão sendo tomadas. Eu acho que está num bom andamento e Belo Horizonte tem uma coisa que eu acho que está errada, sabe? Que é a participação do povo de Belo Horizonte nesse processo. Para não ficar aquela invasão só. Chegou um bando de gafanhoto, deixou aqui recursos, mas também vai embora e não vê nada nessa cidade. A cidade tem que se mostrar. E para isso é preciso, e isso não está sendo feito, né, que a cidade promova e que mostre os seus grandes talentos, aproveitando a Copa do Mundo para que a cidade se projete nacional e internacionalmente. Eu acho que pode melhorar nessa direção. Obras viárias, algumas estão sendo feitas. Belo Horizonte, o transporte está um caos. Vai melhorar um pouco para a Copa com o BRT? Vai, BRT é uma das medidas, mas não é a solução. Né? Não é a solução. Hoje a solução ela é integrada. É preciso você integrar várias modalidades, né, de atuação para que essa cidade melhore. É o BRT, mas é também o metrô, indispensável. É triste uma cidade como Belo Horizonte, que só tem 28 quilômetros de metrô, é muito pouco, é quase nada.
Isso é um descaso, é um desrespeito, né? Tem que ter a questão do metrô, do BRT, tem que voltar o trem metropolitano, ou esse metrô de superfície, o trem metropolitano, para integrar essas cidades, resolvendo o problema de transporte. Tem que reduzir o estacionamento nas ruas centrais e das principais vias dessa cidade, dentro da região do contorno, mas tem também que abrir possibilidades de estacionamento e é preciso, antes de tudo, uma campanha educativa que comece lá na escola, desde o primário, desde o começo lá do básico. Por quê? Essa cidade tem 72% da sua população usando transporte coletivo. Por outro lado, na rua, você vê 80% da frota é de carro particular. Precisa ter, urgentemente, não uma indústria de multa. A multa também faz parte de um processo educativo, mas não é estabelecer uma indústria de multas. É necessário fazer dessa cidade uma circulação melhor no trânsito, pegando essa integração de medidas, né? Até o monotrilho. Em regiões planas é possível colocar o monotrilho. O trem metropolitano, o BRT, Tadeu, uma frota de qualidade. Essas ações e obras que você citou na área de trânsito, ou estão sendo implementadas ou deverão ser implementadas, mas vão demorar a ser construídas. Para a solução imediata do trânsito, você acha que o rodízio pode ser uma solução? Não. Eu acho que o rodízio, o São Paulo está aí como exemplo, né, não é uma solução. O que precisa é campanha educativa. Eu acho que nós temos que desocupar também o centro da cidade, na região da contorno, retirar estacionamento do centro da cidade, nas ruas, nas vias públicas, porque aí você vai fazer o trânsito fluir. Essa é uma medida simples, barata, né, e você vai trabalhar com estacionamentos, a prefeitura também ajudando a disponibilizar. Estacionamentos subterrâneos? Estacionamentos subterrâneos, sim, né, subterrâneos e também estacionamentos privados, ampliar esses espaços, trabalhar, porque nós defendemos que o comércio, a indústria, os empresários têm que participar dessas soluções. Nós temos aqui, às vezes me perguntam, mas o PPL está sozinho, ele não tem nenhum partido. Falo, não, tem em torno de 54 partidos apoiando o PPL. Tem o Partido dos Taxistas, os taxistas que estão nos ajudando a escrever todo esse programa de trânsito, foram taxistas que estão de maneira organizada. Tem o Partido dos Médicos, tem uma quantidade de médicos nos apoiando nessa caminhada. Tem o Partido das Donas de Casa, nós temos conversado com as donas de casa. Uma coisa triste de Belo Horizonte. Belo Horizonte, se sai uma mãe com uma criança de colo, Paulo, ela chega nessa cidade, no centro da cidade, não tem um lugar para trocar fralda, não tem um lugar para aquecer uma mamadeira, nem nos parques nós temos isso. Nas praças e parques nós temos que ter sanitários públicos, nós temos que ter esse carinho com essa população que ela merece. Nós temos 1 minuto para encerrar a nossa conversa e você, por 2 vezes, tocou em assuntos que se remetem à decisão e à determinação política. O primeiro na área da cultura, depois falou da necessidade de transporte metropolitano, do nosso metrô, que não existe. O que falta para Belo Horizonte ter representação para que possamos ter transformações através da vontade dos nossos políticos? Ora, é preciso, antes de tudo, aquilo que eu disse de vontade política. Nós temos que trabalhar integrados, governo municipal, governo estadual e governo federal. É necessário que a gente faça essa integração para que essa cidade conquiste o seu espaço. Hoje falta essa vontade política. Hoje Belo Horizonte está desvirtuada no eixo de poder nessa cidade. Quando eu digo que o eixo de poder é exercido por Secretaria de Fazenda, Obras e Governo, eu não estou mentindo. Essa é a realidade. E nós queremos inverter. E esse eixo será invertido e nós vamos trabalhar com saúde, educação, cultura, esportes, como uma forma de transformar, de humanizar Belo Horizonte. E, já que vou finalizar, eu quero dizer o seguinte: a eleição não está ganha. Quando eu disse que tem esperança de ir para o segundo turno, eu quero lhe pedir, telespectador, voto não se compra nem se vende. Voto é um direito sagrado. Voto é fruto da consciência e eu quero o povo irmanado. Por uma Belo Horizonte mais humana, eu peço o seu voto emprestado. Obrigado, Tadeu Martins, o candidato do PPL, conversou conosco nesse Band Eleições de 2012. Obrigado, Teodomiro Braga. Obrigado, Luiz Fernando Rocha. O nosso agradecimento especial sempre vai para você, espectador da Band Minas. Voltamos no próximo Band Eleições de 2012. Até lá.